começar mais um vídeo sobre mapa mental e livro. E eu vou já confessar que esse livro para mim ele é um dos meus maiores desafios de leitura. Pelo seguinte, é um assunto que está muito tempo no mundo e divide, pessoas. De qualquer maneira, se você que está vendo esse vídeo não acredita nisso, fique à vontade para sair, porque o objetivo é eu compartilhar o que eu entendi pelo livro. Então o objetivo não é começar uma guerra de opiniões, e sim é o meu ponto de vista. Acho não, todo livro ele tem uma mensagem, e nada é 100% certo ou 100% errado. Então, no mínimo que a gente pode fazer quando você lê um livro, tentar entender a intenção daquelas palavras, porque afinal de contas é uma obra, Todo livro é uma obra que foi condensado, escrito por alguém, ou seja, tem uma forma de pensamento, e por mais que seja desafiante para algumas mentalidades, vamos entender. Então, este vídeo é para explicar o que eu entendi do Caibalion. E assim, um livro, eu tô com um livro agora nas minhas mãos, assim, eu tô com uma versão com as páginas bem amarelinhas, porque eu comprei ela já na estante virtual, então já veio de alguém. E quando eu tive acesso a esse conhecimento, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar foi se eu não me engano, foi a May Andrade. E quando eu pesquisei sobre esse livro, eu acredito que eu estava fazendo um outro estudo, e aí eu vi o vídeo da May Andrade, que eu acredito que inclusive foi um dos primeiros vídeos dela, a May Andrade do Temporariamente Humano, do canal Temporariamente Humano. E depois, através do vídeo da May, eu tive acesso à professora Lucilena Galvão, que para mim foi um grande achado, porque a professora Lucilena Galvão, que é professora de filosofia na Nova Acrópole, ela tem uma forma de explicar, uma didática que é incrível, incrível. E assim, eu peço pro universo para eu ter 1% da condensação da explicação daquela mulher, porque é fantástica. Mas enfim. E aí eu acabei adquirindo o livro, e eu posso dizer o seguinte: às vezes você não está muito preparado para essa leitura, porque requer realmente que você esteja com a mente aberta. Então eu vou classificar esse livro como o desenvolvimento do seu mindset. Se você não sabe o que é mindset, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico o que é, mas basicamente o mindset ele é o combo dos elementos que tem dentro da sua mente. Então é a soma de diversos elementos que compõem a sua mente. Então é importante saber o que é o mindset, porque esse assunto está 100% ligado com esse outro assunto, E o que significa Caibalion? Primeiro que é o seguinte: não é de hoje que a nossa civilização busca por conhecimento. Nós estamos numa geração, só que vieram várias outras gerações passadas, incluindo a egípcia, a grega, fora os incas, os astecas. Então, já teve povos que passaram por aqui e acessaram o conhecimento muito mais avançados do que o que a gente tem acesso. Só que isso vai se perdendo no tempo, porque as gerações são passadas, de uma para outra, e algumas vão parando no tempo e não vai levando o conhecimento adiante. Então muita coisa fica no mundo, e aí as próximas gerações vêm e começam a acessar. Então o Caibalion é um aglomerado de um conhecimento, que é como se fosse um registro de um sábio que passou por diversas gerações, que é o Hermes Trismegisto. Hermes significa Deus da sabedoria, e
Trismegisto significa que é 3 vezes grande, ou seja, é uma pessoa que vem acumulando conhecimento aí no tempo. Pelo Caibalion, subentende-se que nós temos outras vidas, como se fosse um nível de jogo. E é nessa linha que eu vou usar para explicar o que eu interpreto, o que eu absorvi do Caibalion, para isso ser até mais prático. E, como sempre, o vídeo não substitui a sua experiência para ler o livro. Então, o que eu estou usando aqui como analogia? Primeiro, a vida. Então, eu fiz aqui num formato de ciclo. Então, a gente tem um começo, que nós nascemos, e nós temos um fim. E nesse meio tempo é onde você está. Você está em algum momento de algum ponto desse ciclo. Quanto tempo o seu ciclo vai durar? Quanto tempo o meu ciclo vai durar? Não se sabe, mas a gente sabe que tem um começo e um fim, tornando a vida um projeto. O projeto ele tem começo, meio e fim. E dentro desse projeto existem alguns processos que eles começam e vai até o final da vida. No livro Caibalion é dito sobre os ciclos de eons, que seriam ciclos sobre ciclos. E para isso não ficar algo muito fantasmagórico para você, é só você imaginar uma semana. Um dia é um ciclo. Uma semana tem 7 ciclos. Dentro de um mês, você tem 30 a 31 ciclos. E dentro de um ano, 365 ciclos. E aí, conforme você, dependendo da sua idade, se você fizer a sua idade dividido e multiplicado por 365, você vai ter quantos ciclos você já viveu. Então, não é algo muito longe. A gente já vive esses ciclos de eons, que significa ciclo sobre ciclo. Então, cada dia é um ciclo. E a somatória da sua vida já criou ciclos de eons. Mas existem outros ciclos, que vai além do nosso entendimento. Então vamos se apegar ao nosso ciclo, que é o que tem para hoje, que fica mais fácil para a gente entender. Então, que tem começo, meio e fim, isso não é novidade. Então, o que pode ser novidade para você é olhar a sua vida como projeto, que é o que eu, por exemplo, tendo e venho praticando para avançar, né? E aí eu fiz uma outra analogia. A vida é como uma série que tem temporadas e episódios. Quem é o roteirista da sua vida? Quem é o diretor ou a diretora? Quem são os personagens? Qual a trama? Então você é o personagem principal. E o seu ciclo de vida gira em torno do seu campo magnético. Então, quando você que está em movimento nessa vida, porque é cíclica e nada fica parado, muitas coisas podem acontecer nesse projeto. O seu corpo é um instrumento para você ter essa experiência humana. Então, uma coisa que o livro bate bem grande é, olha, o todo é mente, o universo é mental. Mas o que é ser mente? Então, mindset é o combo dos hábitos, dos seus paradigmas, das suas crenças, dos seus medos. Então, o mindset é uma forma de pensamento que é a mente. Quando você está consciente disso, você é como se saísse do seu mindset, e é onde nasce a consciência. A consciência é o contraste entre o mindset e esse despertar. Feito isso, quando você toma consciência, é como se você estivesse na 4ª dimensão. Porque quando você vive sem ter consciência desse todo, dessa forma macro, você vive na 1ª, na 2ª e na 3ª dimensão. Quando você passa a ser observador do que acontece com você, você está na 4ª dimensão, que é onde muitas coisas acontecem e é onde a consciência está. Bom,
E o que que o livro fala? Olha, é o seguinte, você vai viver a sua vida, mesmo que você não tenha consciência desses ensinamentos que eu vou trazer aqui, que está no livro, você vai ter o seu ciclo. Você vai vir, você vai comer, beber, dormir, se reproduzir, vai seguir sua vida, vai precisar trabalhar, ganhar dinheiro, vai sentir frio, vai sentir calor, vai ter medo. Então, existe uma programação pré-definida e básica para todo ser humano. Agora, você pode viver o seu ciclo em piloto automático, ou você pode despertar e vivenciar, experienciar outros processos que são possíveis a todo ser humano. Só que para isso você tem que se desenvolver. Então, desenvolvimento, que eu já expliquei em outro vídeo, mas a mãe da educação é a repetição, significa que você sai dos conhecimentos que você tem para se envolver com um outro nível de conhecimento. Então existe uma desconexão. Esse desenvolvimento, eu estava envolvido com algo e agora eu vou soltar desse algo para me envolver num próximo nível. E aí essa parte que eu gostei muito, que está na parte do axiomas, do Kybalion. Axiomas, se você não lembra o que significa, é como se fosse regras máximas, tipo, regras, olha, é isso, é um axioma, é uma regra, né? É tipo uma lei. A vontade, que é a sua intenção, dirige a sua atenção, que é o seu foco. Então, quando, até na Bíblia está escrito, seja intencional, porque você conduz a sua atenção para algum lugar. E se você não tem a vontade, ou o objetivo, ou a meta, você não desperta a intenção com um dia, com a semana, com um mês. E aí você dispensa energia, desprende energia, porque você não está focado em algo. Então a vontade e a atenção muda o que? A sua vibração. E o que é vibração? É o seu campo magnético, porque tudo é energia. É como se você fosse um campo, um ímã ambulante. E esse ímã, ele vai atrair as pessoas, os ambientes, os cenários com base nas vontades que você definiu. Ou seja, se você não é intencional, o seu campo não atrai aquilo que você deseja para viver essas experiências. Você fica à mercê das circunstâncias. Então, cultive a atenção através do que? Da autogestão. A palavra autogestão não está escrita no livro, mas essa é uma contribuição que eu estou trazendo, porque faz todo sentido. E aí, quando eu leio, eu trago para minha vida e começo a enxergar onde no dia a dia essa informação está. Então, quando a gente tem autogestão, ou seja, eu falei isso, se eu não me engano, no livro passado, que é a lei do sucesso, do Jacob Patrick, que inclusive casa muito com o Kybalion, que é o seguinte: a autogestão é você ser líder de si mesmo. Se você não é líder de si mesmo, você não consegue ser líder de mais nada. Então a autogestão são camadas de habilidades, mas que faz todo sentido dentro aqui do Kybalion. Destrua o desagradável mudando a sua polaridade. E olha que coincidência, e coincidências não existem, né? Mas no vídeo que eu fiz sobre o livro Inteligência Positiva, ele encaixa exatamente aqui. Por quê? Conforme você está vivendo a sua jornada, principalmente quando você tem consciência do seu projeto vida, você vai ter que usar a inteligência emocional para sempre estar olhando para a polaridade que faz você avançar, que é a polaridade positiva. Assista aulas de bateria sem Wi-Fi. E se você vê o vídeo e lê aquele livro que eu fiz sobre inteligência positiva,
você vai ver que é um exercício constante, mas que é necessário para você conduzir o seu projeto vida sempre no modo positivo. Tem picos e vales? Sim, só que mesmo os picos vai ter a compensação dos vales. É como se você tivesse quedas menores do que se você se mantesse sempre no negativo. E aí o livro ele gira em torno dessas regras do jogo, eu vou colocar dessa forma. Olha, ok, você tem o projeto vida, tá vivendo? Tô vivendo. Então você tá em modo vivendo o seu projeto. Só que tem coisas que podem acontecer que é importante você estar consciente, que são exatamente essas 7 regras do jogo, que eu vou dar uma aumentada aqui para ficar muito mais fácil para você ver. E antes de eu falar sobre elas, o que é a transmutação? Então você está vivendo aqui sua vida. A partir do momento que você tem pensamentos de criação, porque se você olhar para a pirâmide das necessidades humanas do Abraham Maslow, você vai ver que a necessidade de realizar é uma necessidade humana, porque a gente não veio só para comer, beber, dormir e se reproduzir. Isso faz parte do corpo, mas existe a necessidade de realização. E quando você está nesse nível, você quer criar, você cria projetos, você cria avanço, é criação. E a criação gera ideias. E a partir do momento que você tem uma ideia, você tem um projeto nas mãos. Só que nem sempre, deixa eu só arrastar aqui, você tem um projeto. Cada ideia pode se tornar um projeto. Só que nem sempre a pessoa que tem ideia, ela transforma a ideia em projeto. Por quê? Falta habilidade. Então, o aprendizado faz parte do desenvolvimento. E aí, o que é a transmutação? É você transformar a ideia em algo concreto, independente do que seja. Então, a transmutação é a transformação da ideia em algo que você vai vivenciar em outro nível vibracional, que no caso seria a nossa realidade. Então, quais são os 7 princípios herméticos? Primeiro, princípio do mentalismo. Resumidamente, é você entender que, assim como você tem o poder de ter pensamentos, tudo é um pensamento. Todo é mente. E o universo é o que? Mental. Tudo foi pensado. Tudo está no mindset macro, uma mentalidade macro. E a gente é uma mini versão dessa mentalidade. E aí você fala, né? Acredita nisso, né? Para pra pensar um pouquinho só. Você tem cérebro aí, você consegue. Só um pouquinho. O nosso corpo, o funcionamento, conexões, tudo está conectado. Tudo funciona. Você acha que tudo isso é um acaso? É mágica? Ou é um projeto pensado? Enfim, e é sobre isso que o livro fala. Pensa, só pensa, porque você é mental. Então, você é a origem de algo mentalizado também. A segunda regra dos 7 princípios herméticos é a lei da correspondência. Então, assim, ó, entenda que esses 7 princípios aqui é como se fossem regras do jogo. Então, assim, olha, você vai ter a vida, o projeto vida. Só que fica de olho nessas regras, porque não tem como fugir. Então, respeita as regras, entenda as regras, faça uso das regras para que você possa fluir na sua vida. Então, a primeira coisa que ele fala, ó, mentalismo, tudo é mente. Então,
tudo aquilo que existe na sua vida, de alguma forma está sendo criado dentro de você mesmo em nível inconsciente. E essas mentalidades, elas se somam, que é onde nasce a mente mestra. Por isso que a mente mestra, que eu já falei no vídeo passado, é essa soma da mentalidade. Então, são dois cérebros trabalhando junto. O que é a lei da correspondência? Tem um filme que você pode visualizar isso, que é um filme que chama Mundos Opostos. Essa correspondência, ela está querendo dizer o seguinte: é como se a gente tivesse outras dimensões. Então, tudo que acontece aqui, existe uma variação num outro lugar, positivo, negativo. Então, sempre a gente vai ter a correspondência, ou seja, a sua vida tem uma correspondência, que inclusive a May, ela fala muito, para o professor Hélio Couto, fala muito da questão. Então, você tem uma conexão com o seu oposto, com a luz divina, a sua luz divina, anjos, né, seus anjos da guarda. Então, essa é a ideia, tá? Mas assiste esse filme para você ter uma percepção visual do que seria essa questão de mundos que acontecem em paralelo. Existe o princípio da vibração. E por que coloquei esse símbolo do negativo de filme? Se você já foi no cinema, hoje, apesar de ser digital, mas vamos pensar antigamente, quando eles iam passar um filme, existe o rolo do filme, e cada parte do rolo tem um frame, e esse frame, quando ele gira, ele gera as imagens. Ele sozinho por si só, ele é uma fotografia, só que quando ele entra em movimento, ele gera uma imagem. Você pode fazer esse exercício num caderno. Não sei se você já fez esse exercício na escola, mas significa o seguinte: você pega e desenha tipo aquele bonequinho palito no canto de cada folha, e depois você faz o movimento das folhas, você vê ele em movimento. Então, o que é a vibração? Nós estamos girando numa velocidade, então a gente enxerga determinadas imagens. Porém, existem diversos níveis de vibração. Vibrações mais densas e menos densas. E muitas vezes pode estar acontecendo no mesmo cenário outras imagens que são invisíveis ao nosso poder de captação, porque os nossos olhos captam imagens até uma determinada velocidade, acima disso não mais, assim como o ouvido humano. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes no seu próprio ambiente, só que você não percebe porque o estado vibracional é totalmente diferente do que a gente está com capacidade de captar. E isso é tão doido que é só olhar para a física. A física explica várias questões de luz, de temperatura, de som, de cores. O próprio branco contém todas as cores. E aí, quando você faz a separação do espectro, você consegue ver outras tonalidades. Então, tem muita coisa que acontece em níveis que a gente não percebe. Então, só por esse fato, há de se pensar em muitas outras coisas. O outro princípio é a questão da polaridade. Diferente da correspondência, que tem a ver com mundos opostos ou variações aí de universos, vamos colocar dessa forma, a polaridade, eu coloquei ali como se fosse uma moeda. A polaridade sempre tem dois lados, lado A, lado B, como por exemplo o frio, o quente, o medo e a coragem,
o amor e o ódio. Então a polaridade significa que sempre tem um oposto de algo. E este oposto faz com que você muitas vezes tem que ponderar em várias coisas da vida. E aí depois a gente tem o princípio do ritmo. O princípio do ritmo, ele tem a ver com o fluxo e refluxo das coisas, altos e baixos. E ali eu coloquei um símbolo da gangorra, porque a gangorra, ora ela está em cima, ora ela está embaixo, mas ela precisa dessa oscilação através de um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a compensação entre esse ponto alto e baixo. Então, todo mundo tem o efeito de todos esses princípios na vida. Só que quando você tem essa consciência, significa o seguinte: todo ganho tem uma pequena perda. Só que se você sempre ficar em perdas muito negativas, a compensação é muito baixa. A compensação do positivo é muito baixa. Então, se você vai aumentando o seu nível vibracional, você vai tendo compensações, por mais negativas que sejam, ainda assim melhores do que vibrando num estado muito baixo. Então, isso faz com que você tenha elementos para poder ter um comportamento diferente. Isso impacta nas suas escolhas. Outro princípio é da causa e efeito. E aí eu coloquei uma plantinha ali com raízes, porque é o seguinte: todo resultado na sua vida tem um efeito de algo. Toda causa, ela vai ter um efeito. Todo efeito tem uma causa. Então, e isso se aplica muito em projetos. Porque quando você quer alcançar um resultado, e você cria o processo para alcançar aquele resultado, e quando você começa a andar e praticar aquele resultado, como efeito desse projeto, você se aproxima do seu desejo. Então, são coisas que interferem na sua escolha todo o tempo. Então, vale a pena conhecer essa informação, ter acesso a esse conhecimento para você ter dados no seu mindset que ajuda você. Opa, peraí, o que eu tô fazendo? Ponderar. Putz, tô vibrando negativo, preciso pro positivo. Qual que é o lado bom de tudo isso que está acontecendo? Como que eu faço para sair disso? Então você começa a se mover, porque lembra, tá bem aqui, ó. A vontade dirige a atenção muda a vibração atrai pessoas, ambientes e cenários. Se você vibra no negativo, vai atrair pessoas e ambientes e cenários negativos. Se você vibra no positivo, a mesma coisa. E como que eu faço para sair do negativo para o positivo? Destrua o desagradável mudando a sua polaridade. Então, eu preciso entender melhor disso. Leia o livro Inteligência Positiva ou veja o vídeo da Inteligência Positiva, porque as ferramentas estão dentro de você. Tudo isso aqui é acessível. Não tô falando aqui você vai ter que investir nisso. Não, você tem que ter consciência, às vezes investir aqui no livro do Caibalion e seguir sua vida, e praticar sua vida, e praticar tudo isso no seu projeto de vida. E o último princípio é do gênero. O gênero é o yin e o yang, é a energia masculina e feminina que, quando juntas, potencializa a criação. Então, por exemplo, a gestão é uma energia feminina, porque a energia feminina está no processo do processo, é como a gestação. A gestação de um bebê, por exemplo, é energia yin. A energia yin é a energia do processo, é onde as coisas estão acontecendo, ainda na obscuridade, vamos colocar assim. Então, normalmente, o yin, ele é intra. Só que chega um momento que ele precisa mudar de polaridade. E aí ele passa do yin para o yang.
e o Yang, energia de avanço e realização. No dia a dia, eu tenho até um vídeo gravado que eu fiz uma masterclass com os clientes do Marketing Hunt, onde eu expliquei o Yin e o Yang nos negócios, para que os clientes pudessem se observar. Quando você fica muito Yin, você não fica realizador. Quando você fica muito Yang, você deixa de planejar. Então, qual que é o caminho? O meio é usar as duas energias para poder criar com ordem e progresso. Enfim, como é um livro pequeno, um livro de 100 e poucas páginas, mas um livro profundo, muito profundo. Então, eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo para você, se quiser baixar o mapa mental, e também um link para você adquirir um livro também, porque é o tipo de conteúdo que é essencial para quem está vivendo. Ai, é místico. Você vive no misticismo. O planeta é um segredo que você pode acessar. A ignorância é a ausência do conhecimento, mas a arrogância é a mão que fecha a porta para o conhecimento. Então, se você aprende a ser humilde, você volta para a ignorância e vai para o conhecimento. Se você desistiu de viver, você provavelmente vive no modo arrogância. Por quê? Que você tem informação, conhecimento já basta. E no mundo existem muitos níveis de conhecimento. O Kybalion, ele é um primeiro degrau para você refletir sobre os ensinamentos que tem nele e como que você pode trazer para sua vida. E eu entendi e para mim faz todo sentido. Por isso esse vídeo é para você que queria saber um pouco mais do livro, só que é a minha forma, é a minha percepção sobre essa leitura, para ela ficar um pouco mais prática, para você entender a proposta e ler e praticar. Então eu fico por aqui e até o próximo. Tchau, tchau.